Bom, estou de volta, então chegamos ao nosso exercício 4, que diz o seguinte: determine as raízes, ou seja, os zeros, né, reais de cada uma das seguintes funções. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equações do segundo grau. Para você que não está acostumado a resolver ela pela forma de Bhaskara, te aconselho então a resolver sempre, primeiramente, né, o delta, e resolver sim todas essas 9 pela fórmula de Bhaskara. Isso por quê? Porque até chegar na letra I, você já decorou a equação, a fórmula de Bhaskara para a resolução de zeros da nossa equação de segundo grau. Mas meu objetivo aqui não é ficar repetindo várias vezes, essa daí eu vou deixar para você resolver em casa e tá decorando, tá? A sua fórmula de Bhaskara, mas eu vou ensinar então outros métodos para você resolver. Lembrando que são atalhos, tá bom? E quem troca caminho por atalho, troca, você já sabe o resto. Então, lembrando também que no nosso manualzinho, né, que eu já deixei disponível para download, eu também ensino mais um método para você poder resolver. Ou seja, eu tenho o método da soma e tenho o método do produto, tá bom? O método de Bhaskara, ele é um tiro de canhão, ou seja, ele resolve todos os métodos. Esses aqui são apenas atalhos quando você encontra uma equação de segundo grau que você já está acostumado para resolver mais rápido. Esse já está acostumado é o seu olho clínico, ou seja, o seu feeling. E por ele ser diferente para mim, para você e para todo mundo, é aí que começa a valer a questão de Bhaskara, porque ou você resolve muito ou você se garante na fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Então, vamos começar pela nossa letra A. Eu te chamo a atenção, então, ou seja, que a nossa soma ela pode ser escrita como o menos B sobre o A. O que significa a soma, Renan? Significa o quê? Se eu pegar a minha primeira raiz, somar com a minha segunda raiz, é a mesma coisa que eu pegar o menos B. Repare que, ou seja, o B já é negativo, então, ou seja, ele vai ficar positivo, dividido, então, pelo meu termo A, ou seja, 3 sobre 2, ou seja, a soma dá 3 sobre 2. O produto, ou seja, x1 vezes x2, vai ser igual ao meu termo C, que é 1, dividido pelo meu termo A, tá bom? Ou seja, C dividido por A, ou 1 dividido por 2. Então, ou seja, o meu produto dá meio. Se você resolver essa equação de segundo grau, ou se você resolver a fórmula de Bhaskara, você chega à conclusão de que o meu x1 ele tem que ser meio e o meu x2 ele tem que ser 1. De maneira que 1 mais meio dá 3 sobre 2 e 1 vezes meio dá meio. E aí você pergunta, Renan, como é que você chegou tão rápido? Exatamente desse jeito que eu acabei de te falar. De muitas maneiras de resolver esse tipo de equação, ele acaba que a solução dele se torna muito mais rápido para mim. Por isso, eu aconselho novamente para você, quando pega desse jeito, se não está acostumado assim, resolve então pela forma de Bhaskara, que é justamente a ideia do autor, tá bom? Vamos então para a nossa letra B. Repare que aqui o nosso termo elementar, né, perdão, o nosso termo linear, ele é igual a zero. Então, ou seja, automaticamente daqui eu já sei que uma das minhas raízes é zero. Ou seja, já vou chamar o meu x1 de zero. Isso por quê? Porque aqui eu tenho condições de colocar em evidência. Ou seja, eu posso colocar o menos x em evidência. Ou seja, vai ficar x de uma maneira que x vezes menos x vai ficar menos x ao quadrado. Aqui eu também vou trocar o sinal. Vai ficar menos 4, de uma maneira que menos x vezes menos 4 dê 4x. E se você já percebeu, ó, obriga aqui um dos zeros, como eu já tinha falado para você, ele tem que ser o zero, e o segundo zero, então, vai ser o 4, de maneira que 4 menos 4, 0. Então, está aqui o meu x2, ele é igual a 4, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? A minha ideia, não é, como eu já disse, não é resolver pela fórmula de Bhaskara. Na nossa letra C, eu tenho de uma maneira igual, ou seja, eu tenho menos B, ou seja, eu vou colocar menos 2, dividido por menos 1, né? Então, ou seja,
o meu b vale 2. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que meu x1 mais o meu x2, ele vale 2. E o meu x1 vezes o meu x2, ele é igual ao quê? A 15 dividido por menos 1, ou seja, menos 15. E aqui, vamos embora. Vamos parar para pensar. Quais são os números que multiplicado dão 15? 3 e 5. Você confere comigo, então? 3 vezes 5, 15. O meu x1 mais x2 é positivo. Então, ou seja, significa que o meu x1, tudo bem, ele é o maior número. Então, meu x1 é igual a 5. Mas a soma tem que dar 2. Então, x2 vai ser menos 3. 5 menos 3, 2. 5 vezes menos 3, 15. Tudo bem? Isso aqui também dá para perceber que, como eu tenho um número negativo no produto, né? Você pode perceber aqui, ou seja, x1 vezes x2 dá negativo. Então, ou seja, obriga que ou x1 ou x2 seria um número negativo. Perdão. Letra D, 9x ao quadrado menos 1. Isso daqui é só igualar a zero, tudo bem? Então, ou seja, eu fico com 9x ao quadrado igual a 1. Eu fico então com x ao quadrado igual a 1 nono. Eu tenho que tirar a raiz, fica então x mais ou menos então a raiz de 1 sobre 9, que é mais ou menos a raiz de 1 terço. Então, meu x1 eu posso chamar de 1 terço e o meu x2 de menos 1 terço. Então, tá aqui. Bem tranquilinho. Nossa letra E. Nossa letra E diz que é menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Da mesma maneira eu também posso fazer, então, ou seja, x1 mais x2 e x1 vezes x2. Então, ou seja, a soma é menos b, ou seja, vai ficar menos 6 dividido por a, ou seja, menos 1. Então, ou seja, a minha soma dá 6. E o meu produto é menos 9 dividido por a, que é menos 1. Então, vai dar 9. Né? Ou seja, se aqui é positivo, então, ou seja, tanto x1 quanto x2 são números positivos. E, ou seja, eu sei que 9 é produto de 3 vezes 3 e 3 mais 3 também dá 6. Então, ou seja, o meu x1 ele é igual ao meu x2, que ele é igual a 6. A nossa letra F agora. Vou apagar aqui o comentário. Na nossa letra F eu tenho que 3x y igual a 3x ao quadrado. Então, ou seja, isso aqui já é zero, tudo bem? Logo de cara. Então, ou seja, o meu x1 ele também é igual ao meu x2 e ele também é igual a zero. Na nossa letra G, eu vou fazer aqui para te mostrar que logo de cara, né, isso aqui também é muito da experiência, volta a te chamar a atenção, e quando você repete várias vezes, você acha um padrão. Então, ou seja, quando você tem aqui, ó, repare, 1 vezes 9 dá 9, vezes menos 4, né? Então, ou seja, 4 vezes 9 dá menos 36, e menos 5 ao quadrado dá 25. Então, ou seja, quando eu for formar o meu delta, na verdade, eu vou ter o quê? 25 menos 36. Então, ou seja, eu vou encontrar menos 11. E menos 11 é menor do que zero. Então, ou seja, o meu delta é menor do que zero. Então, o meu x1 e o meu x2, eles não pertencem aos números reais. Eu vou achar raízes complexas, tá bom? Que é o importante por enquanto, né? Já que ele chamou aqui no título que só quer os zeros reais, ele não quer os zeros imaginários, tá bom? Vou fazer aqui, olha, nesse canto de cá, vou fazer uma linha aqui, para continuar aqui na nossa letra H. A nossa letra H é menos x2 mais 2. Repare uma coisa, que eu posso escrever isso daqui como 2 menos x ao quadrado, e eu te chamo a atenção para os nossos produtos notáveis. Por quê? Porque eu posso escrever isso aqui como raiz de 2 mais x vezes raiz de 2 menos x. Você confere aqui comigo? Então, o meu x1 seria então menos raiz de 2
E o meu x2 seria mais raiz de 2. Aqui, ó, raiz de 2. Tá bom? E por último, a nossa letra I. Vou pegar aqui. Opa, G, F, G, H, I, perdão. Menos x ao quadrado menos x menos 6. Eu também vou fazer dessa forma. Então, ou seja, x1 mais x2 e x1 vezes x2. A soma é menos 1 dividido por menos 1 por menos 1, perdão, dá 1, dividido por 1 dá 1. Então tá aqui, ó. A soma dá 1 e dá menos 6 dividido por 1, então dá menos 6. Então, ou seja, eu tenho um produto de dois números onde dá um número negativo. Então, ou seja, eu já sei que ou x1 ou x2 é negativo, tudo bem? Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. O resultado é positivo. Então, eu já sei então que o meu x1 ele é maior do que o meu x2. Para dar 6, eu tenho que ter então o quê? 3 vezes 2, né? Por que eu botei 3 vezes 2? Já para forçar que o meu x1 seja maior do que o meu x2. Então, temos 3 e 2. A diferença tem que ser 1 e também tem que ser negativo. Então, o meu x2 vai ser negativo. Então, eu vou ficar com o meu x1 igual a 3 e o meu x2 igual a menos 2. Vou apagar aqui. Então, está aqui resolvido todas as nossas 9 equações do segundo grau. Lembro mais uma vez, vale a pena resolver elas todas por Bhaskara, né? Que é o nosso sistema lá, para que você possa memorizar. Isso se você não memorizou até agora. Se já memorizou, está aqui mais uma maneira para você poder estar resolvendo equações de segundo grau. Te vejo na próxima aula.